Então, dos nossos estudos sobre política cambial e política de comércio exterior, nós comentamos que o país precisa ter equilíbrio nas suas contas externas, ou seja, seu balanço de pagamento tem que ser equilibrado. Então, aquilo que ele recebe versus aquilo que ele envia para o resto do mundo, no final o balanço tem que zerar. Então, o que entra e o que sai tem que zerar. Se sobrar, vai virar reservas, e se faltar, ele vai ter que tomar financiamento ou dinheiro emprestado para cobrir a diferença, se ele não tiver reservas, né? Se ele tiver reservas, ele utiliza as reservas, você não tem que pedir dinheiro financiado. Então, isso acontece porque, na atualidade, as economias elas estão passando por dois processos. O primeiro é o processo de globalização. Então, as empresas elas avançam para além das suas fronteiras, elas vão estabelecer unidades de produção num local em que elas tiverem maior retorno para os investimentos que elas realizam. E, por outro lado, também, os países vêm procurando se unir e se fortalecer para obter ganhos de um processo de globalização, através da formação de blocos econômicos. Então, essas são hoje as grandes tendências em termos de economia mundial. A globalização, que é as empresas procurando crescer além das suas fronteiras para obter maior retorno, e o processo de formação de blocos econômicos, que é movido pelos países, pelos governos dos países tentando fortalecer suas economias. Vamos dar uma olhadinha no nosso primeiro slide, a gente vai falar um pouquinho então sobre globalização. Então, o que a globalização faz? Ela é um processo de intensificação dos negócios das empresas. Então, as empresas vão procurar se estabelecer no local onde elas obtêm o maior retorno para os seus investimentos. E aí, a forma com que as empresas observam esse investimento passou a ser chamada de globalização, e aí a globalização tem três aspectos importantes. A globalização da produção. A empresa pode estabelecer uma unidade de produção em qualquer lugar do mundo e, a partir dali, exportar, vender para os outros países. É um exemplo de globalização da produção a China, né? Muitas empresas elas vão se localizar na China, a Nike, outras marcas, e a partir de lá elas começam a exportar para o resto do mundo. Depois nós temos a globalização comercial. A globalização comercial faz com que empresas do segmento comercial e de serviços se estabeleçam em outros países onde é possível obter um retorno maior. Então, no Brasil, nós temos como exemplo o Walmart, o Carrefour, né? São grandes empresas do segmento de comércio e varejo que existem no nosso país e que se instalaram aqui a partir aí desse processo de intensificação aí da globalização. E a globalização financeira, que é movida pelas empresas do segmento financeiro que procuram obter maior retorno para os seus investimentos. No Brasil, em empresas de segmento financeiro globalizada, nós temos o Santander, nós temos a Bear Bank, né? Nós temos várias empresas do segmento financeiro atuando na nossa economia, e aí ficou muito visível no momento que a gente teve a crise de 2007, que essas empresas geravam lucro no país e faziam remessa de lucro para as suas matrizes que estavam passando por problema financeiro, ou nos Estados Unidos ou na Europa, né? Continuando, vamos falar um pouquinho da formação de blocos econômicos. Então, a formação de blocos econômicos, ela deve seguir uma regra. Qual é a regra que cuida desse bloco? Então, nós temos a regra mais simples de formação de bloco, é a ZLC, ou Zona de Livre Comércio. Nela, os países apenas eliminam os impostos de importação. Então, pode importar produto de um lugar para o outro sem imposto. Um exemplo disso seria, se tivesse sido criado a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, seria um exemplo de zona de livre comércio, porque a proposta era eliminar só os impostos de importação. Aí nós temos um avanço. A União Aduaneira, ela além de eliminar as barreiras tarifárias entre os países que fazem parte, ela cria uma TEC, uma tarifa externa comum. Para que é essa tarifa externa comum? É para outros países, para produto que vem de outros países que não façam parte do bloco, tá? Aí eles vão pagar esse imposto. Depois, o avanço seguinte é a formação do mercado comum. Então, o mercado comum, ele diz que o fator comum, tem que ter um fator comum entre os países. Nesse caso, é muito comum a mão de obra. Então, o Mercosul, por exemplo, eles querem criar a carteira de trabalho do Mercosul. E aí as pessoas que moram aqui no Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai ou Venezuela poderiam circular e trabalhar em qualquer um dos países. Então, esse seria um fator comum, um fator mão de obra. Além do mercado comum, a gente pode avançar para a união econômica. A união econômica pressupõe que vai haver mais uma coisa em comum entre eles, que no caso aqui seria a moeda, né? E um exemplo de integração econômica seria então a União Europeia. Por quê?
porque lá eles têm o euro, né? E aí a moeda comum facilita a negociação entre todos os países que fazem parte desse bloco, tá? A integração econômica plena seria um processo mais avançado, no qual a gente teria uma única lei, vamos dizer assim, né? Uma lei máxima, né? E aí a gente teria, então, uma única constituição para todos os países que fazem parte desse bloco. Nesse caso, os países passariam a ser como se eles fossem um único grande bloco econômico, que seria a ideia, então, da integração econômica plena. Então, na formação de blocos econômicos, é necessário que se estabeleça a regra. A forma mais simples de bloco econômico é a zona de livre comércio, que só retira o imposto de importação entre os países. E a forma mais complexa, que a gente nem tem um exemplo para citar ainda, é a integração econômica plena, porque nela os países se uniriam em torno de uma única lei. E ao estabelecer uma única Constituição, é como se os países deixassem de ter individualidade e passassem a ser um único país. E aí as leis e regras criadas valeriam para todos esses países, tá? Então você vai avançando e você vai acrescentando diferenciais nesse processo de integração. Mas as economias, elas não estão soltas, elas não estão sozinhas. Existem os organismos internacionais que interferem nesse processo. Vamos dar uma olhadinha no slide, nós vamos verificar quais são esses organismos que interferem aí no comércio internacional. Então, comércio internacional ou comércio exterior é a troca de bem entre as fronteiras dos países. Isso pode ser a fronteira marítima, a fronteira fluvial, a fronteira terrestre, a fronteira aérea, né? Na maioria dos países, o comércio exterior ele representa uma boa parte, mas o Brasil é apenas 1,2%. E aí, nesse processo dos países de comércio internacional, a gente vai ter algumas instituições importantes. No próximo slide você pode ver que nós temos 3 grandes instituições que são organismos paranacionais, né, porque ele não pertence a um país, ele é a união de países para discutir determinados problemas. O primeiro dele é o Fundo Monetário Internacional, que tem por objetivo socorrer os países que são associados a ele, no quê? Nos desequilíbrios de balanço de pagamentos. Então, o Fundo Monetário pode emprestar dinheiro para o país que precisar, se esse país for associado a ele, né? O Banco Mundial, ele quer promover o crescimento econômico dos países, mas ele faz isso através do quê? Financiamento de projetos. Então, é necessário ter um projeto para conseguir recursos do Banco Mundial. Um exemplo no Brasil foi a construção da hidrelétrica de Itaipu. Então, o dinheiro que veio para a construção, ele foi o financiamento do Banco Mundial. Por quê? Ao analisar o projeto, ele viu que a criação da hidrelétrica geraria emprego e renda na região e promoveria o desenvolvimento sustentado, porque a gente produziria energia com pouco impacto ambiental, né? Com redução do impacto ambiental. Uma outra instituição importante é a Organização Mundial do Comércio. O objetivo dela é reduzir as restrições ou os impostos, né, entre os países, promovendo a maior liberalização comercial. Então, a OMC, ela ajuda mais especificamente em problemas ligados ao comércio. E ela quer que os países reduzam as barreiras tarifárias, ou seja, tire o imposto de importação e deixe as mercadorias circular livremente nos países. Porque daí, os países que são mais competitivos, que produzem mais, com menor custo de produção, conseguem vender no mercado internacional e os produtos chegariam a todos os países com um custo menor. Então, todos os países poderiam se beneficiar da redução de custo e dos produtos e serviços a um preço bem menor. Continue estudando.